Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Vendedor Power AI. E agora nós vamos entender como que você vai usar o ChatGPT aplicado em estratégias de venda. Como que você usa o poder da inteligência artificial para te ajudar a criar scripts, criar posts, criar e-mails, criar material para o blog, enfim, uma série de ferramentas que você precisa para atuar em vendas, para conquistar o cliente hoje nesse mundo digital. Então vamos lá, eu vou compartilhar com você a minha tela, aplicações práticas do ChatGPT em vendas. Olha só, antes de criar as estruturas do ChatGPT, é importante que você entenda o que é uma estrutura profissional de vendas hoje em dia. Quando você vai estruturar uma área de vendas, antigamente você tinha simplesmente a figura de um vendedor. E o vendedor, ele prospectava, ele ligava, ele entrava em contato com o cliente, ele fazia o fechamento da venda, ele fazia o pós-venda, ele fazia todo o processo. Acontece que quando você tem uma estrutura como essa, se isso está acontecendo na sua empresa, é hora de rever, você acaba tendo uma perda de produtividade, você não consegue criar uma visão de crescimento exponencial do seu negócio. Vou explicar melhor. Imagina que você tem um vendedor único, tá? E esse vendedor, ele está prospectando. Então, no momento que ele está prospectando, ele está criando ações de prospecção e está enchendo a boca do funil de leads. Só que aí, de repente, um desses leads fala assim, cara, eu tenho interesse. O que que esse vendedor automaticamente faz? Começa a dar foco para esse contato, para esse lead e começa a trabalhar a venda daquele cara. No momento que ele está trabalhando aquela venda, que ele está fazendo uma reunião de apresentação, que ele está preparando uma proposta, que ele está fazendo todo o atendimento, ele não está mais prospectando. O que vai acontecer? Quando esse vendedor terminar esse atendimento, se ele vender, maravilha, mas ele pode também não vender. O que que vai acontecer? A boca do funil tá vazia, ele não está prospectando ali. Então, no livro Receita Previsível, do Aaron Ross, ele criou essa metodologia, que é uma maneira de você estruturar a sua equipe de vendas de forma que você tenha produtividade, que você tenha entrada de leads todos os dias e uma equipe trabalhando a venda. Eu vou explicar para vocês, esse é o conceito de uma máquina de vendas. Olha só, aqui você tem uma estrutura de marketing que eu vou explicar com detalhes para vocês mais à frente quando a gente falar de inbound marketing, tá? Mas basicamente ele tem aqui uma campanha de atração, conversão, relacionamento e venda, que é o trabalho desse cara aqui, ó. Esse aqui é um dos agentes da máquina de venda, que é a equipe de marketing. Então eu posso ter aqui uma equipe de marketing criando essa estrutura aqui para atrair, converter, relacionar e vender. Quando essa equipe de marketing gera um lead, né? O lead é uma pessoa que entrou numa campanha, se cadastrou, colocou nome, telefone e e-mail, falando, olha, eu tenho interesse nesse serviço ou nesse produto que você está vendendo. Quando isso acontece, esse cara cai para montar uma lista. E aí eu tenho o papel do LDR, que é o cara que levanta os dados de possíveis clientes para inbound e para outbound. Esse perfil, esse profissional, ele vai organizar as listas. Ele vai converter uma lista que veio do marketing para uma lista da equipe de vendas. E como que essa lista tem que ter? Essa lista tem que ter já o nome da pessoa, ela tem que ter aí o telefone, o e-mail do responsável, para que a equipe de vendas entre em ação. E aí você tem dois agentes aqui, um cara chamado SDR e outro chamado BDR. O SDR, ele é o cara que vai trabalhar os leads que vêm do inbound marketing. Ou seja, imagina que você criou uma campanha no Instagram, no Google, alguém clicou nessa campanha e entrou numa landing page, numa página de venda sua, e nessa landing page tinha um lugar para preencher nome, telefone e e-mail. Então, esse é o trabalho que o marketing está fazendo. O cara foi lá e converteu. Aí o LDR passa essa lista para o SDR. E esse SDR vai fazer o quê? Ele vai entrar em contato com esse lead.
E aí, para que ele entre em contato com esse lead, ele precisa de um script, não é isso? Então você vai aprender, uma das tarefas que nós vamos construir daqui para frente é montar um script de atendimento para inbound marketing. Então imagine que você é uma consultoria, ou você vende roupas, ou você vende peças, enfim. Você vende produtos ou serviços, tá? E aí você vai montar um script de acordo com a tua campanha e com o que você vende. Olá, meu nome é fulano, tudo bem? Gostaria de falar com a Dona Maria. Dona Maria, a senhora se cadastrou na nossa página e eu estou ligando para te dar um atendimento. Nesse momento, o papel desse SDR é fazer uma qualificação do lead. A qualificação do lead é muito importante. E aí, nós utilizamos dentro de um script como esse, uma tecnologia, um framework, tá? Como o Bunch ou GPCT, que vai levar esse SDR a buscar algumas informações. Por exemplo, se eu usar o budget, né, o Bunch, eu vou querer saber qual o budget que ela tem, ou seja, ela tem dinheiro para comprar, né? Ela é autoridade, né? Ela realmente precisa disso e é o tempo certo para ela comprar, que é a tecnologia Bunch. Budget, Authority, Need e Time. Então você tem, é o tempo dele mesmo? Ele tem dinheiro para comprar? É realmente ele é a pessoa que toma a decisão? Ele está no tempo de fazer esse negócio? Então você vai montar um script de acordo com uma metodologia. A gente vai ver isso mais adiante. Eu vou usar o ChatGPT para montar um script para o SDR ligar para um lead gerado pelo marketing. Deu para entender? Quando esse SDR entender que esse cara não é qualificado, ele vai voltar para o marketing e falar assim, olha, o lead não está qualificado. Então, ou gerou-se lá 100 leads, e desses 100 leads, 30% não está legal, não está dentro do perfil que a gente combinou. E aí o marketing vai ajustar a campanha para que os leads venham mais certinhos, mais dentro do perfil que foi definido, que é o SLA, ou seja, o acordo que existe entre o marketing e as vendas. Olha, eu quero um cliente nesse perfil, nesse padrão de consumo, que goste desse tipo de coisa, que vai comprar o meu produto. Então não adianta, por exemplo, se eu vendo um produto de alto valor agregado, eu buscar pessoas que estão ganhando salário mínimo, não faz sentido. Agora, eu vendo um produto que é para uma grande massa, que o cara que estiver ganhando salário mínimo, ele pode comprar esse produto, é um produto de varejo, é um produto de baixo custo, eu posso abrir mais a campanha. Então, o marketing ele é responsável por criar campanhas que vão ser qualificadas para que o SDR qualifique essas campanhas, né? Esses leads. Tendo qualificado, o SDR marca uma reunião para que o closer faça o atendimento, ou seja, o closer é um outro profissional de vendas, que é o cara que vai fazer as reuniões de fechamento de vendas. Então imagina, o cliente clicou, entrou numa página, o SDR ligou, falou, pô, esse cara está dentro do perfil que a gente quer, vou marcar uma reunião com o nosso vendedor experiente aqui, que é o nosso closer, ele promove o cara, marca uma reunião que pode ser presencial ou online, eu faço todas online hoje em dia, marcou a reunião online e aí o closer vai fazer a reunião. O closer já vai usar uma outra metodologia, um outro framework. Eu particularmente adoro usar o spin selling, que é o quê? Eu vou montar uma reunião com esse novo lead. Eu já sei a empresa dele, eu já sei se ele tem potencial de consumo, eu já sei várias informações que o SDR me passou. Quando eu vou fazer a reunião, eu já começo direto entendendo a situação atual do cara. Aí eu vou usar o spin selling. Situação, problema, implicação e necessidade de solução. Então, eu vou te ensinar a criar um script para que o closer faça o papel de entrevistar o cliente dentro do spin selling. Então, quando você faz isso, você chega para o cliente e começa a entender realmente o que esse, qual a situação dele,
qual o problema que ele está enfrentando, se ele não resolver esse problema, qual a implicação disso, né? E como que ele realmente, se ele realmente precisa resolver esse problema, e aí eu entro com a solução e vou fazer a apresentação do produto. Prestem bastante atenção. Eu estou te mostrando o que é uma máquina de venda, porque a gente vai construir desde o marketing até o farmer, como várias peças para a sua estrutura de vendas, ok? Ah, mas Kleber, e esse cara aqui em cima, esse BDR? O BDR é o cara que é responsável pelas ações de outbound, ou seja, é o cara que ele não vai depender do marketing gerar um lead para ele. Ele vai definir o perfil de cliente que a empresa quer e vai buscar esse cliente no LinkedIn, no Google, ele vai atrás dessas empresas. E aí, ele faz uma prospecção ativa, faz um cold call, ele manda e-mail, ele manda WhatsApp, ele faz um social selling, fazendo um contato no LinkedIn. Então, o BDR, ele vai fazer o trabalho de outbound. Ele vai procurar contas maiores para que ele possa qualificar essas contas e observa que ele também está ligado a um closer. Ele vai marcar uma reunião para o closer. E da mesma forma que o SDR passa várias informações para o closer, o BDR também vai falar, cara, olha, eu prospectei essa empresa ela tem um perfil XYZ, a pessoa responsável é o senhor João, e o senhor João, tá o telefone e e-mail dele aqui, esse cara tem um perfil assim, 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 vai passar todas as informações para o closer. O closer vai fazer uma reunião com esse lead no mesmo processo. Vai montar uma reunião com base no spin selling, situação, problema, implicação e necessidade de solução, e aí ele vai fazer o trabalho para fechar essa venda. Quando o closer consegue fechar uma venda, ou seja, o cliente já é um cliente na sua carteira, o closer continua com o trâmite de fechar todo o conceito da venda, né? Até a emissão da nota, entrega do produto, essa coisa toda, e aí vai para o farmer. O farmer já é um outro tipo de vendedor. E o farmer é o fazendeiro mesmo, é aquele cara que vai pegar o cliente que acabou de ser conquistado, vai entender mais esse cliente, quais são as outras necessidades que esse cliente tem que ainda não foram atendidas. Aí vai spin selling, vai Band, vai GPCT, vários frameworks que o farmer pode usar para entender e conhecer cada vez mais o cliente, se importar com o cliente. E por que ele vai fazer isso? Porque à medida que ele conhece o cliente, ele começa a entender quais são as necessidades desse cliente e oferecer alguns produtos e serviços para esse cliente. Em alguns casos, o farmer ele é responsável até por fomentar a criação de novos produtos e serviços. Se ele detecta que eu tenho vários clientes aqui que precisam de um serviço XYZ e nós não fornecemos, a empresa não fornece, ele pode sugerir a criação de um produto, a criação de um serviço para atender aquela gama de clientes ali. Então, entendeu como que é uma máquina de vendas? Eu tenho equipe de marketing gerando leads, o SDR qualificando esses leads e marcando uma reunião com o closer, e logo em seguida o closer fechou a venda, passa para o farmer, que vai trabalhar mais a venda daquele cliente. O que eu faço com isso? Preste atenção. Quando você faz uma ação como essa, você simplesmente melhora algumas taxas de conversão. Por exemplo, o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Imagina o seguinte, se você trabalha uma campanha, gasta dinheiro, investe dinheiro numa campanha de Google, numa campanha de Facebook, numa campanha de Instagram, e esse lead chega para a tua equipe de vendas, e você tem ali um vendedor só trabalhando, esse cara pegou o lead que está trabalhando na venda do outro, o que vai acontecer? Se ele não tiver tempo, ele vai deixar aquele lead esfriando, porque ele está atendendo outro cara. E aí o que acontece? Quando você demora muito para atender um lead, você perde o tempo de atendimento e você perde aquela venda. Uma grande chance de você perder a venda. Agora, se você tem uma equipe de SDR ali, direto, pegando os leads e qualificando, na medida que eles chegam, rapidamente, no mesmo dia, ou às vezes até no mesmo momento ali, o cara acabou de se cadastrar, o SDR está ligando, a taxa de conversão é muito maior, porque aquele lead está pronto para comprar.
Ele está naquele momento que ele olhou tua campanha, foi sensibilizado pela campanha, pô, entrou num site, se cadastrou e alguém ligou para ele. Opa, total. O cara vai falar assim, pô, tô sendo bem atendido, foi rápido o meu atendimento e eu gostei dessa empresa. E aí, rapidamente, ele consegue marcar uma reunião por closer, entendeu? Então, montar essa estrutura é muito importante. Poxa, e qual é a importância do farmer? Quando você constrói o farmer, você tem um farmer na tua equipe, esse cara vai aumentar o LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, o valor que o cliente deixa na sua empresa no tempo. Então, por exemplo, o cliente entrou para comprar um serviço com você. Você entregou o serviço e ele foi embora, opa, o tempo daquele cara foi aquele tempinho de que você entregou o serviço para ele. Agora, você vendeu um serviço para o cliente, um produto. Aí entra um outro cara querendo entender mais o que, é que aquele cliente precisa, mais da situação dele. E aí começa a falar, cara, já que você comprou esse produto A ou esse serviço A, eu tenho esse outro aqui que complementa. E aí ele começa a vender outro serviço para o cara. O que acontece? Esse cliente fica mais tempo na sua carteira, deixando mais dinheiro em casa e você aumenta o LTV. Então, aquela velha máxima, né? É mais fácil vender para um cliente que está dentro de casa, para quem já é cliente, do que para um novo cliente. Então, o que, que você faz? Já que você gastou dinheiro para trazer um novo cliente, trabalhe esse cara, cuida dele, mantenha ele na tua carteira. Ele tem necessidade, ele vai querer continuar comprando sempre com você, tá bom? Bom, o meu objetivo hoje aqui nessa aula foi mostrar para você uma estrutura de uma máquina de vendas. Nas próximas aulas, nós vamos começar a criar peças para ajudar a equipe de marketing, o SDR, o BDR, e o closer e o farmer a montarem o papel dele. Então, com isso, você vai montar toda uma estrutura, um playbook de vendas para construir a sua máquina de vendas. Então, bora lá, que esse treinamento está ficando cada vez mais interessante.